na presença do Senhor. Davi, perante a arca, era um Davi gigante. Perante a arca, era um Davi extraordinário. Perante a arca, era um Davi que pulava, era um Davi que regozijava, era um Davi que se extravagava na presença do Senhor. Mas quando esse mesmo Davi entrava dentro de casa, esse culto não prevalecia. Escuta isso aqui. Existem muitos casamentos, meu caro jovem Luiz Fernando, minha querida jovem Amanda, que hoje estará formalizando esse ato do noivado, que é o penúltimo ato para o casamento, que estão vivendo uma vida aparentemente, perante os olhos das pessoas, fantástica. Tem pessoas que dentro da igreja, de fato, eles pulam. Tem pessoas que diante da igreja, diante da arca do Senhor, que é Jesus Cristo hoje, eles são renovados, eles se enchem dentro da igreja. Essas pessoas falam até línguas estranhas, talvez até estranhas mesmo. Dentro da igreja, essas pessoas têm um fogo, porém esse fogo não entra dentro da casa dessas pessoas. Porém, esta vida de bailar, esta vida de pular, esta vida de se alegrar, esta vida de ser diferente, que aparentemente está vivenciando, e as pessoas estão olhando e estão dizendo: como crente é Davi, que homem magnífico, que homem extraordinário, olha como que esse homem sente a presença de Deus. Mas Davi, quando entra dentro de casa, presbítero Antônio, a presença de Deus não pode entrar junto com ele. Queridos, dá para você imaginar quantos são as pessoas que dentro da igreja, se eles pudessem, eles faziam da igreja suas casas. Dá para vocês imaginarem quantas pessoas, se elas pudessem, elas traziam um colchão para dentro da igreja. Se elas pudessem, elas traziam as suas panelinhas para dentro da igreja. Por quê? Porque é muito bom viver dentro da igreja, porque você vive pulando, você vive bailando, você vive dançando na presença do Senhor. O problema é que você, ao entrar dentro da sua casa, a confusão entra com vocês. Infelizmente. E o que eu aprendo aqui na história de Davi? Presta atenção comigo, que eu quero que vocês aprendam também. Eu quero que nós aprendamos juntamente aqui, irmãos. Primeiro caso, primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, irmãos. Não erre na escolha do seu casamento, ou arque com as suas consequências. Casamento é isso. Não erre na escolha da pessoa que vai, no ditê popular, comer sal junto com você. Não erre na pessoa que vai dormir junto com você. Irmãos, na televisão hoje é normal ouvir-se dizer, os noticiários dizer, de esposa que matou o marido na cama, marido que matou, assassinou a esposa dentro de casa. Ou seja, casou-se com o assassino, casou-se com a assassina. Então o que a Bíblia quer nos dizer aqui, irmãos? Acerte na escolha, ou então acertou-se em um câncer. É isso aí, viu, irmão? É isso aí, viu, Amanda? Creio que vocês estão orando a Deus para que essa escolha não seja só da carne, só dos hormônio que palpita quando um homem encosta perto de uma mulher. Isso é normal. Espero que a escolha de vocês não seja pautada em nenhum outro tipo de lógica, a não ser na consciência de que vocês estão fazendo isso na direção de Deus. Presta atenção aqui, queridos. Por que o casamento de Davi, enquanto Davi saiu para o culto, irmão Antônio, a esposa ficou em casa? A esposa deveria estar pulando juntamente com ele. É o que acontece, às vezes o marido está na igreja, a esposa está na novela. Ou então a esposa está na igreja e o marido está no boteco. Isso é resultado de escolhas erradas. Isso é resultado de escolhas mal sucedidas. Davi, preste atenção para que você aprenda, era humilde, era pastor de ovelhas, vivia atrás de cordeiros, ovelhas, tirava fezes de animais, era um moço simples. Mical era filhinha de papai, era filhinha do rei, não estava acostumado a lidar com todo tipo de gente que Davi
acostumado. Davi não tinha problema de lidar com o grande, com o pequeno, com o rico e com o pobre. Davi não tinha vergonha de louvar a Deus em praça pública. Enquanto que Mical, eu não faço isso não, isso é vergonhoso para a filha do rei. Eu que não vou buscar a arca, eu que não vou para Obed-edom pregar a arca para ver essa palhaçada de dar glória a Deus. Eu vou ficar na minha casa. Irmãos, está aqui um julgo desigual no casamento de Davi. O que acontece é que às vezes as pessoas não percebem isso. As pessoas querem entrar para um casamento e não percebe-se que ele está entrando não em um casamento, ele está entrando em uma roubada, está entrando em uma furada, está entrando em uma canoa sem fundo. Antes de entrar no casamento, a água já está entrando no barco. Davi, coitado, saiu de uma família humilde e pegou a filha de papai, pegou a filha do rei. A bichinha não comia em qualquer lugar, a bichinha não misturava com qualquer pessoa, a bichinha não comia em qualquer restaurante, não andava em qualquer carro e não se dava, não se via no meio das pessoas. Enquanto o rei está adorando ao Senhor, ela está murmurando em seu coração. A maior desgraça da vida é quando o casal aposta em uma coisa e o outro é exatamente o inverso daquilo que o outro apostou. É uma miséria esse casamento. Segundo lugar, o que nós aprendemos aqui com o casamento de Davi, irmão? Uma preocupação exagerada de Mical. Lá de fora, o que ela fala com o rei? Hoje o rei está descobrindo a sua vergonha diante de todo o povo. O que o povo vai falar do rei? O que o povo vai falar de nós, o seu rei? Então é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes levamos uma vida de aparência quando nós nos preocupamos com a nossa reputação lá fora. O que as pessoas vão falar de nós? Vamos sair de mão dada, vamos sair grudados, vamos sentar juntinho lá naquele aniversário, você vai ficar junto comigo, mas em casa não tem ninguém sentado junto com o outro, né? Lá naquela festa, você fica aqui do meu lado, que é para o povo ver que nós somos unidos, para o povo ver que nós vivamos bem, mas quando chega dentro de casa é igual gato e cachorro. É aquilo que Mical estava falando, a reputação do rei. Você não é o rei, quem o povo vai dizer como rei? Irmão, existe uma frase que diz o seguinte: manda a sua reputação para o inferno antes que você mesmo vá. É uma verdade, é uma realidade. Às vezes nós queremos viver de amostra grátis para os outros, enquanto que o problema está nos sangrando, está em nós. Nós queremos viver para que os outros vejam a nossa aparência, e dentro de casa dá dica de nada. O que nós aprendemos mais aqui com o casamento de Davi, irmão? Isso se vê demais nos casamentos hoje. E meu caro irmão Luiz Fernando, minha ilustríssima irmã Amanda, presta atenção nisso aqui. Não leve esse erro para o casamento de vocês, futuro casamento de vocês, né? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nesse casamento aqui de Davi e Mical, ficou do lado do problema contra o outro, ao invés de unir os dois contra o problema. No casamento isso acontece demais, gente. Você abraça com o problema e você pega o problema e joga na cara do cônjuge, ao invés de você abraçar o cônjuge e dizer: vamos vencer esse problema em nome de Jesus. A maioria dos casamentos faz isso. Você sabe por quê? Porque o diálogo na maioria dos casamentos estão saturados. Brincadeira dentro de muitos lares.
Não quero pecar, mas talvez pessoas que estão aqui, brincadeiras vira briga. O senso de humor acabou. Você ri com o dono do boteco, você ri com o dono da loja, você ri com o moleque na rua, você ri com o comerciante, você ri com o dono do supermercado, mas dentro da sua casa o senso de humor já era. Não existe mais harmonia, não existe mais sorriso, não existe mais aquela coisa gostosa de um brincar com o outro, assim como antes brincavam. Não existe mais aquela compreensão, não existe mais aquela parceria, não existe mais aquela coisa gostosa de um dar um tapinha no outro e esse tapa não ser uma ferroada, de um dar um beijo no outro e esse beijo não ser uma mera máscara, de um dar um empurrãozinho no outro e o outro olhar e falar: o que é, meu bem? Eu sei que você já está querendo que chegue a noite logo, né? Porque casal é assim, irmão. O problema é que o senso de humor nos casamentos estão indo para o brejo. E os casamentos estão indo para a lata do lixo junto com isso. O problema é que você quer sempre sair pela banda boa. Eu venci ele, eu estou com a razão. O diabo fui eu que ganhei, ele não teve nem palavras para ficar do meu lado ou ficar contra mim. Nós queremos ostentar essa bobagem a vida inteira. Você sabe quem sofre com isso? Os nossos filhos, que vai vendo as nossas babaquices dentro de casa. Filhos que vão crescendo traumatizados com o casamento que ele veio do pai dele e da mãe dele. Você sabe por que a família hoje está um fracasso? A maioria dos filhos estão vendo os pais se esgoelando dentro de casa. Pais que não sabem resolver problemas. Pais que apelidam a mãe dos filhos, a mãe daqueles que estão dentro de casa. Pais que querem forcar a mãe no canto da parede. Pais que querem pisar. Mães que estão preparando água fervente para jogar o marido quando entrar dentro de casa. O diálogo está saturado, está fervendo. O que nós observamos aqui, irmãos, é que Davi mais Mical, ao invés de unir para resolver o problema, eles ficaram um contra o outro e abraçaram o problema para ver quem era o melhor, quem era o bambambam. Aprenda isso. Todas as vezes que assim você proceder, não é você que está perdendo, é a sua família, é o seu lar que está perdendo. Quem está perdendo é os seus filhos. Quem está perdendo é o seu caráter. Quem está perdendo é a sua reputação. Quem está perdendo é o exemplo que você deveria transmitir para os seus filhos. Quem está perdendo é tudo isso. Veja bem, acompanhe comigo o versículo de número 20. E voltando Davi para fazer o que é a sua casa, irmão? Como está escrito na sua Bíblia? Davi estava voltando de um culto, pingando óleo. Estava na unção do Senhor, presbítero Antônio. Ele volta de casa dizendo: agora eu vou dar um abraço na minha esposa. Ai, eu vou falar línguas estranhas com ela. Ai, eu vou dar um abraço nela e vou pular. Falar com ela que nós trouxemos a arca agora é nossa. A bênção do Senhor está conosco. Quando ele entra dentro de casa, ele recebe a mulher com a mão na cintura dizendo assim: muito bonito, Davi. Coisa linda que você fez, Davi. Tu não tem vergonha na sua cara, não. Irmãos, isso é uma desgraça no casamento. Já pensou o cara chegar todo cheio de boa intenção? Eu vou dar um bife na minha esposa, eu vou preparar o terreno, porque hoje Jeová vai fazer chover na minha horta à noite. O cara vai cheio de boa intenção, rapaz, né? Hoje, né, a arapuca vai, né, a tampa da chaleira vai voar. Hoje o negócio vai, como diz o Marcelo Rezende, vai ter sapé caiaiada em casa, e o cara vem todo cheio de boa intenção. Quando ele vai chegando, a mulher despeja uma carga de veneno nas costas do miserável. Eu
te pergunto, qual é o casamento que tem sustentabilidade nisso? Qual é o casamento que persiste? A Bíblia diz que Davi voltou para abençoar a sua casa. Davi foi embora para transmitir as boas novas dentro da casa dele. E quando ele pisa os pés dentro da casa dele, ele recebe uma mulher aranguenta, ele recebe uma mulher nojenta, uma mulher chata. E a Bíblia diz que é melhor você morar num deserto, onde você não vê, nem sabe cantar, do que você morar debaixo da mesma casa de uma mulher chata. Irmãos, e o que tem de mulheres chatas, mulheres que parece que fincaram elas na tomada e a bateria delas não descarrega nunca, fala demais, é um grilo no pé do ouvido, um cri-cri-cri. Eu vi um autor contando um exemplo, eu posso contar um exemplo aqui do senhor? Vou contar. Ele disse que ouviu falar de um moço que ele comprava um sapato 2 números a menos no pé. O cara era como eu aqui, calçava 42, só que ele comprava 40. E pasme, meus irmãos, por que esse cara comprava o sapato de número 40? Ele calçava, irmãos, e saía espremido, pisando assim, e ia para os lugares. E ele calçava esse sapato 40, para quando ele não estiver aguentando mais, o sapato estivesse já estourando os pés dele, ele sentia vontade de voltar para casa, porque se ele tivesse um sapato confortável, ele não voltava mais nunca para a casa dele. Então ele comprava um sapato menor para espremer os pés dele, para ele falar assim: eu não aguento mais ficar na rua, eu tenho que voltar para dentro de casa, eu tenho que enfrentar aquela jararaca que está lá dentro de casa. O problema é isso. Então, Davi, coitado, sai uma bênção da presença do Senhor, sai no intuito de abençoar sua casa, e quando ele entra dentro de casa, ele encontra uma desviada, uma mal convertida, uma filhinha de papai para lhe encher o saco. O que é que nós aprendemos mais aqui, irmãos? Quarto lugar, o que é que teve nesse casamento de Davi? Ciúmes e desconfiança. Mical não confiava no marido que tinha. Para ela, o rei era um safado. Para ela, o rei era um sem vergonha. Olha acompanhe comigo o que ela diz aqui, irmãos. Versículo de número 20, a parte, o final. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo hoje aos seus olhos, aos olhos da serva e seu servo, como sem pejo, ou seja, sem juízo, sem noção, se descobrindo como qualquer faz um moleque, como qualquer faz um vadio. Você procedeu da mesma forma, Davi. Ou seja, casamento pautado na desconfiança e no ciúmes. Eu fico pensando, e se um dia o marido saiu com a esposa e ele foi